Um perdedor descobre uma forma de tornar suas histórias realidade, mas nem tudo é o que se imagina, porque esse é o filme O Faz de Conta que Acontece, do ano de 2008. E eu sou o F, a estante de fábulas, então vamos recapitular. Era uma vez um pequeno hotel em uma cidade grande, e o local era muito desejado pelos recém-casados e visitantes, e o dono desse hotel trabalhou a vida toda ali e usava seus filhos para ajudar em algumas funções, e seus hóspedes gostavam de ver os pequenos mequetrefes trabalhando. Dá uma cadeia. Esse dono era um pai muito dedicado aos filhos, pois sempre dava o melhor, e sempre contava as melhores histórias do mundo, pois eles precisavam ter a imaginação e transformar aquilo na realidade deles. Mas um certo dia, o empresário apareceu e fez uma proposta indecorosa, e ele diz que espera uma resposta do João. João estava com uma dívida muito grande, pois ele sempre foi um bom pai, mas nunca foi um bom administrador, ainda mais naquele pequeno hotel, pois a cidade estava crescendo. Então Barry Northam diz que compraria o hotel para pagar as dívidas, e quando o filho dele crescesse, poderia se tornar o gerente nesse grande hotel. Mas sabemos que a vida não é tão fácil assim, pois os anos se passam e o hotel está pronto. Mas Skeeter não virou gerente, mas sim o faz tudo. E como ele se dedicava ao máximo, todos os hóspedes gostavam dele, e uma velhinha queria dar o golpe dizendo que um duende invadiu o quarto dela e bebeu os champanhes da geladeira. Naquele dia havia uma apresentação do Barry, e ele reuniu seus maiores clientes, e Skeeter faz a preparação para ele falar, e começa contando a piada do não e nem eu. E quando ele pergunta se o pessoal conhece essa piada, o pessoal diz não, e ele diz nem eu. Barry começa a dizer que estava naquele hotel há muitos anos e precisava de uma nova paginação, então construiriam um mais novo hotel que seria 5 vezes maior e seria um sucesso na cidade. E como precisavam de um gerente dedicado, escolhe Kendall, que era o gerente desse hotel, e ele estava pegando a filha do Barry, então estava tudo no esquema. E Barry diz que se Skeeter continuar trabalhando bem, vai continuar com o emprego de faz tudo no novo hotel. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Skeeter vai na casa da sua irmã e ela cresceu muito diferente dele, pois era muito controladora e queria fazer tudo de saudável para manter os filhos bem. O problema é que eles tinham uma cara de infelizes, pois tudo para ela era perigoso. E no aniversário da Bob, ela faz um bolo de trigo com centeio para as crianças. Então Skeeter, para ser um tio legal, traz alguns presentes e trouxe uma toalha e um shampoo do hotel. Wendy o chama para conversar e diz que não estava mais casada. Skeeter não sabia, pois faz 4 anos que ele não podia chegar na casa, pois o ex dela não gostava dele. E sabemos que quando um familiar chama assim, quer dizer que quer um favor. E ela pede para ele ficar com os sobrinhos uma semana, enquanto que ela vai para outra cidade para procurar um emprego. E ela diz que seria tranquilo, pois durante o dia a amiga Jill ficaria com eles. Na hora de ir embora, uma mulher pergunta por que ele colocou a caminhonete em 2 vagas. E ele diz que era da empresa e para evitar que tenham que pagar o conserto, ele fazia isso. E galera, não sei porquê, mas sinto que já escutei essa história em algum lugar. E essa era a amiga Jill, e quando ele oferece uma rosquinha porque o bolo era muito ruim, vários mequetrefes pegam e saem correndo. E não vou nem comentar quem foi o primeiro a pegar. Voltando pro trabalho, ele está conversando com seu melhor amigo Mickey, e ele diz que ele merecia aquele emprego de gerente, pois sempre deu a vida pelo hotel. Mas Barry queria manter os negócios em família, e Jill liga pois ele estava atrasado para ficar com os mequetrefes à noite. Chegando na casa, ela diz que o Wendy não deixava eles assistirem TV nem comer besteira, e com certeza essas crianças não eram felizes. E ela diz que o colégio que estava trabalhando seria fechado, então estava fazendo turno extra até arrumar outro emprego. E durante a noite ele não sabe o que fazer com eles e eles pedem uma história diferenciada. E do nada aparece um porquinho da Índia, zoiudo. Ele começa a contar a história de um reino onde havia um grande soldado que todos gostavam, mas os mequetrefes dizem que ele era apenas um camponês, e um certo dia o rei chamou todos para anunciar quem estaria se casando com sua filha e herdaria o reino. E o camponês achou que teria alguma chance, mas ele escolhe o cavaleiro mais bonito do reino. O problema é que os jovens mequetrefes não gostaram, pois não tinham um final feliz. Então, na verdade, o rei deu a oportunidade para o camponês disputar que poderia casar com a filha dele e ter o reino. E eles dizem que começaria
faria chover chiclete, pois em uma história tudo pode acontecer. E todos começam a comemorar, e ele coloca os mequetrefes para dormir. No dia seguinte, ele tenta fazer um café da manhã, mas na casa só tinha trigo para eles comerem. Então ele coloca a pasta de dente para dar um sabor melhor, mas seu dia mudaria, pois ele recebe uma ligação do hotel, pois Barry estava precisando de ajuda. E chegando, ele se encontra com Violet e pede para ela olhar os mequetrefes enquanto que resolve o problema do pai dela. E chegando no quarto dele, tudo estava escuro, pois ele tinha medo das bactérias. Barry o chama para conversar e conta que o novo hotel teria uma temática dos anos 80 e Skeeter diz que já existe um hotel muito famoso com esse mesmo conceito. E nisso ele fica nervoso e chama Kendall. E como ele se sentiu enganado, ele dá uma oportunidade do Skeeter concorrer à gerência, pois ganharia aquele que tiver o melhor projeto para o novo hotel. E ele percebe que sua vida estava mudando, mas no caminho de casa tem que ter um pouco de humilhação, pois o cara mostra o carro e uma loira que ele tem e diz que um dia ele nunca vai ter. E ele fica triste, mas começa a chover chiclete e ele lembra da história dos mequetrefes. Jill vai até o hotel para deixar os jovens e dessa vez ele fica todo feliz, pois queria passar mais tempo com os sobrinhos, pois gostava muito deles. Sei. E agora ele começa a dar comidas não saudáveis para os dois, e os jovens estão felizes, então ele contaria a história de um cavaleiro que estava à procura de um cavalo, e um índio dá um cavalo vermelho chamado Ferrari. E no meio da estrada ele encontra uma dama em perigo com vários caras querendo dar uma brincada, mas ele consegue a salvar, e quando ele teria um final feliz e ganharia um beijo, os mequetrefes falam que um anão raivoso dava um chute nele porque ele era raivoso, e ele fica bolado, mas pelo menos a história estava feliz. Skeeter vai até uma loja da Ferrari e um cara diz que daria pra ele se ele fechasse os olhos, mas na verdade era golpe e ele pega a carteira e mete o pé. Mas no caminho de casa, sua vida mudaria, pois ele vê Violet saindo de uma festa e vários paparazzis estavam em cima dela, e ele usa sua caminhonete para tirar todos dali e consegue a salvar. E como agradecimento, ela quer dar um beijo, mas um anão raivoso aparece e corta o clima. E nisso ele percebe que precisaria manipular os mequetrefes para a história sempre terminar feliz. E galera, com todo respeito, mas nesse ponto da história, ele já deveria perceber que essa Violet não serve pra nada, pois está com Kendall, mas não para de dar mole pra ele. É a famosa cilada. É uma cilada. Jill aparece para buscar os mequetrefes, e ela diz que eles eram muito criativos, e ele percebe que na verdade o que acontecia na história é o que eles falavam, então precisava manipular para eles falarem o que ele quer. E do outro lado da cidade, Kendall vai visitar o terreno do novo hotel, e era a escola que seria fechada. Skeeter e Jill saem para acampar com os bonecos, e eles estão tristes porque o pai foi comprar cigarro, mas Skeeter diz que ele sempre estaria ali com eles, então não precisavam ficar tristes, e para alegrar a noite contaria mais uma história de um grande herói do Coliseu que estava lutando para conquistar a mulher mais bonita do reino, e ele estava imaginando Violet, e eles dizem que ele encontrou na taverna as mulheres que zoavam com o herói quando ele era feio, e elas faziam a dança da mão louca e ele não entende nada, e no caminho ele encontra um gordo precisando de ajuda e depois encontraria o Abraham Lincoln. Skeeter liga para Violet para saber se ela estava de bobeira, mas ela estava viajando, e do nada ele é atropelado pela Jill e ela o chama para almoçar com um pedido de desculpas. E chegando no restaurante, as mulheres que zoavam com ele começam a dar em cima dele e pedem desculpas pela escola, e do nada elas começam a fazer a dança da mão louca e ninguém entende por que fizeram aquilo. Jill diz que os jovens ficariam tristes, pois seria a última noite com eles, e ele encontra um gordão e o salva, pois ele já estava na história. E Jill fica impressionada, e como começa a chover, eles se abrigam no deck, e ele encontra uma moeda do Abraham Lincoln no chão. E isso tudo estava acontecendo porque os jovens imaginaram que a Jill era a mulher mais bonita. Chegando em casa, ele quer tentar uma nova história, e conta sobre um reino intergaláctico, onde o chefe daria um planeta para o grande campeão, e tudo seria decidido na lutaria nervosa. E os jovens falam que o cara do bem falaria um idioma diferenciado, e os dois começariam a lutar nervosamente, mas o cara
do bem conseguiria vencer. Skeeter começa a comemorar, mas eles dizem que no final ele pega fogo, e agora ele não sabe o que pode acontecer, e Kendall quer jogar sujo e chama a Jill para conversar e fala que ela estava perdendo o emprego porque o Skeeter recomendou o terreno do colégio para o novo hotel. A noite seria a grande apresentação, e quem ganhasse no projeto seria o gerente. Skeeter está nervoso e quando vai comer um doce, acaba comendo uma abelha e sua língua fica inchada. E Kendall começa a apresentar e sua temática seria da Broadway, com muita dança e músicas chatas, e ninguém curte. E como Skeeter não consegue falar, chama seu amigo para traduzir. Ele começa a dizer que os hotéis não trazem conforto por ter a melhor cama ou piscina, mas a verdade é que eles deveriam fazer o novo hotel parecer como a casa da pessoa, e dessa forma elas poderiam ficar confortáveis e o limite seria a imaginação delas. E geral gosta da ideia, pois trazia algo mais familiar. E como Kendall não aceita perder, ele conta que o novo hotel seria no colégio dos sobrinhos dele. Na hora da comemoração tem um bolo de vulcão pegando fogo, e ele apaga na cara do Barry e é demitido. Então no final ele realmente se queimou, e como não tem o que fazer, vai falar com Jill, mas ela estava bolada por ele não falar a verdade, e voltando para casa, o Andy aparece e ela sabia sobre o hotel, e ela quis deixar os sobrinhos com ele, pois ele sempre foi o mais feliz da família. É o grande dia da demolição, e todos estão lutando para não acontecer, e Barry vai até a prefeitura para pedir ajuda contra os manifestantes, mas Skeeter chegou primeiro e conseguiu fazer a prefeita cancelar a demolição, mas em compensação conseguiu um terreno muito melhor, e Barry fica feliz, pois ele já havia tentado na praia, mas não estava à venda, e agora estava tudo certo. Ou será que não? Pois Barry não consegue ligar para cancelar a demolição, e os pequenos mequetrefes se escondem na escola para não derrubarem. Já avisei que vai dar merda isso. Ele precisa voltar o mais rápido pro local, então pega a moto de alguns desavisados e começa uma corrida sinistra pela cidade, com várias loucuragens, e consegue chegar no tempo exato, e galera, eles iriam demolir na base da explosão, sendo que nem na vida real é assim, e como ele resolveu tudo, ainda consegue ficar com a mulher mais bonita, e agora ele era o gerente do novo hotel, e Kendall virou faz tudo, e com certeza eu não ia confiar nele para trazer minha comida. E esse foi o filme O Faz de Conta Que Acontece. E eu vou fazer de conta que eu não estou vendo que você é novo para você deixar o like e se inscrever, porque se você chegou até aqui é porque é safadinho por histórias diferenciadas, então não perde as próximas. Agora vou nessa, mas estou de olho em você. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it